Fala trader, Carol aqui, e no vídeo de hoje você vai aprender como começar no Day Trade em 2026, passo a passo, de uma forma simples e didática. Então, no vídeo de hoje você vai aprender o que mudou no Day Trade em 2026, de quanto você precisa para começar, qual é a estratégia mais eficiente para iniciantes no Day Trade, como treinar da forma certa, gestão de risco para iniciantes e os maiores erros que iniciantes cometem no trade. Então, se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever, clicar no sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui e deixe um comentário para mim se você é um trader iniciante e está começando agora no Forex. Então, vamos lá. O que mudou no Day Trade em 2026? Bom, nós vamos ter em 2026 robôs de alta frequência, vamos ter leitura de fluxo e contexto, volatilidade mais estável e corretoras com baixas comissões. Então, tudo isso contribui para você entrar no Day Trade. 2026 é o melhor ano para você entrar e fazer suas operações, né? E, consequentemente, se tornar consistente ao longo do tempo. Você tem boa volatilidade, porque tem mais pessoas entrando no mercado e negociando. Você também tem corretoras com baixas comissões e baixos spreads, então significa que você pode começar com pouco dinheiro. E você tem também técnicas, estratégias, né? Inclusive aqui no canal tenho várias estratégias que você pode aplicar ainda hoje na sua conta demonstrativa e colher os resultados. Agora vamos para o próximo tópico, de quanto você precisa para começar. Eu recebo muito essa pergunta, então eu já vou esclarecer para você. Depende do seu objetivo. Como assim, Carol? Por exemplo, se você for operar CFDs de índices, seria interessante você começar com $100, tá? $100 seria o ideal aí para você começar, tá bom? Se for Forex, eu recomendo a partir de $500 para você ter uma boa gestão de risco. E aqui, ó, vai o aviso. O mais importante é focar na sua gestão de risco. Então, você precisa estabelecer uma meta realista de 1% a 10% ao dia, dependendo do tamanho da sua conta, claro, né? Se você tiver uma conta, por exemplo, de $500, então a sua meta precisa ser de 10% para fazer sentido. Tá? Então, sua meta de lucro é de $50 por dia. Se você tentar fazer mais do que isso e não respeitar o seu gerenciamento de risco, você vai quebrar mais cedo ou mais tarde, tá? Isso eu te garanto. Então, é muito importante você ter isso em mente. Respeitar o gerenciamento de risco. A ideia aqui não é fazer dinheiro rápido. A ideia é ganhar dinheiro com consistência, respeitando o gerenciamento de risco, tá? Então, 1% melhor a cada dia. E o próximo tópico é qual é a estratégia mais eficiente para iniciantes no Day Trade. Então, já vou te responder. Olha só, primeira estratégia é de tendência. Então, você vai identificar a tendência em 1 hora, entrar no gráfico de 5 minutos, esperar o preço corrigir entre 61,8% e 50% e entrar a favor da tendência. Então, vamos lá no gráfico ver isso aqui. Então, olha só, tô aqui no euro-dólar, a tendência é de queda, claramente, e o que eu vou fazer? Vou identificar, então, uma última região que o preço retraiu. Foi essa aqui. Então, tivemos topo e fundo mais baixo
formou um novo fundo e o preço corrigiu, formando um novo topo mais baixo do que o anterior. Em qual região o preço corrigiu? Entre 50% e 61,8 de Fibonacci. Então, agora eu vou para 5 minutos. E após perceber que o preço corrigiu nessa região, você pode passar uma linha de tendência nesse sentido de alta, aguardar o rompimento, e aqui está o seu trade após o reteste na linha de tendência. Então, o preço caiu, retestou a linha de tendência e em seguida seguiu fazendo movimentos mais baixos, né? Imprimindo topos e fundos descendentes. Então, aqui seria o seu trade ideal nessa primeira estratégia. Agora, vamos ver a segunda estratégia, que é quebra de estrutura. Eu, particularmente, adoro essa. É bem simples. Você vai observar topos e fundos. Assim que quebrar um topo importante, a tendência de alta é validada. Entre no pullback após a quebra de estrutura. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Aqui mesmo, no euro-dólar, temos esse exemplo. Então, vamos excluir aqui os desenhos. E olha o que tivemos no euro-dólar. Quebra de último fundo. Em seguida, olha o que o preço fez. Um topo e um fundo. Um topo mais alto do que o anterior, ou seja, quebra de topo, que significa boss, quebra de estrutura. Então, a estrutura estava de baixa, né? E em seguida, foi formada uma estrutura de alta. O preço teve um reteste. E aqui seria o seu trade bem curtinho. Então, você identifica uma quebra de estrutura em um tempo gráfico menor e entra a favor também, né, da tendência, né? Formação aqui de topos e fundos ascendentes. Então, essa foi a segunda estratégia. Se você quiser saber de forma mais aprofundada cada uma dessas estratégias, eu vou deixar os links aí na descrição para você. E a estratégia número 3, que é a estratégia de liquidez. Então, marque a última região onde o preço capturou stops do varejo, sinalize o candle que capturou liquidez e aguarde um reteste. Abra o trade. Então, vamos voltar no exemplo, que isso também aconteceu aqui. Então, percebe a confluência, né? Olha só, tivemos captura de liquidez. Nesse falso suporte. Então, várias pessoas compraram aqui e elas foram estopadas. E qual foi a candle que estopou essas pessoas? Foi essa daqui, ó. Na verdade, foi todo esse movimento, tá? Então, todo esse movimento de queda estopou todo mundo que estava comprado nessa região. Em seguida, você aguarda o preço testar. Então, perceba que o preço voltou na região onde houve a captura de liquidez e você aguarda, então, um gatilho comprador. E qual foi o gatilho aqui nesse caso? Foi esse martelo com candle de força. Então, fechou o martelo, em seguida abriu uma candle de força compradora. O seu stop loss seria aqui.
E o seu primeiro take profit seria nessa região. Aqui. Então, aqui seria o seu TP. Seu primeiro take profit, tá? Então, também bem simples e bem lucrativa essa estratégia. Lembrando, todos os links estarão na descrição, te explicando de uma forma mais detalhada, tá? Aqui é mais um aparato geral para você entender o contexto. Agora vamos voltar para como treinar da forma certa. Essa também é uma pergunta bastante recorrente e é muito bom que você entenda que você precisa treinar na conta demonstrativa por pelo menos 2 semanas até você validar a sua estratégia. Depois você precisa revisar os seus trades e você precisa começar com lote pequeno, tá? Porque, de novo, o objetivo é acertar a direção do preço e não fazer dinheiro rápido. Depois, você precisa criar uma rotina simples. Então, olhar calendário econômico, identificar a direção do preço e fazer marcações em tempos gráficos. Agora vamos para gestão de risco para iniciantes. Então, primeira coisa, nunca arrisque mais do que 1% por trade. Essa é uma regra que se aplica a todo tamanho de conta, tá? Nunca arrisque mais do que 1% por trade. Segunda coisa, sempre defina stop loss e take profit antes da entrada. Então, antes de você entrar no trade, você precisa calcular a quantidade de lotes que você vai entrar e você precisa ver se cabe no seu gerenciamento de risco. Depois, evite operar em dias que não estiver bem emocionalmente. Então, aquele dia que você não tá bem emocionalmente, enfim, discutiu com a esposa, brigou com o chefe no trabalho, esse tipo de coisa, não opere nesse dia, tá? Volte no dia seguinte com a cabeça mais fresca, para você não se sabotar. E se você perder 3 vezes seguidas, também volte no dia seguinte. Então, tomou 3 stops, tudo de uma vez, no mesmo dia, volte no dia seguinte. Não tente ficar operando mais, tá? Porque você vai acabar prejudicando o gerenciamento da sua conta e, consequentemente, vai acabar quebrando a sua conta. Agora, os maiores erros que iniciantes cometem. Essa parte é muito importante. Olha só. A maioria dos iniciantes opera sem um plano de trade. Então, você precisa determinar qual par você vai operar, o gerenciamento de risco, quanto você vai arriscar por trade, qual estratégia você vai usar, tá? Então, tudo isso você precisa ter anotado e bem claro antes de você entrar no mercado. Segunda coisa, usar lote alto demais. Então, às vezes você tem uma conta de $100 e você, por algum motivo, você quer entrar com um lote de 0,50, por exemplo. Uma conta de $100 suporta 0,50 de lote? Sim, mas não significa que você tem que entrar com o máximo de lotes possível naquela conta, porque você vai quebrar, tá? Se você tem uma conta de $100 para gerenciar, você tem que entrar com 0,01 ou no máximo 0,10. De novo, respeitando o seu gerenciamento de risco. Então, não adianta tentar fazer $100 virar 1.000 aumentando o tamanho do lote. Você vai acabar quebrando em muito pouco tempo. Segundo erro que a maioria dos traders iniciantes cometem é usar várias estratégias aleatoriamente. Então, aquela coisa, né? Hoje eu vou operar suporte e resistência,
Amanhã vou operar SMC. Depois vou operar Elliott. Gente, é muita coisa, tá? Você precisa encontrar uma forma de simplificar a hora de entrar no seu trade. O trade precisa ser simples na execução. Então, escolha uma estratégia, qualquer uma dos links que estiver aí na descrição, e treine ela na conta demo até você validar essa estratégia. E como você valida essa estratégia? Você usa backtesting nessa estratégia e vê qual foi a porcentagem, né, de acerto que essa estratégia teve ao longo de determinado tempo. E assim você vai saber se essa é uma boa estratégia ou não, tá? Quarto erro que a maioria dos traders comete é tentar recuperar a perda. Não existe tentar recuperar um dinheiro que você já perdeu para o mercado. Esquece, o mercado levou. Não tem como. Tem gente, por exemplo, que deixa até uma planilha de quanto dinheiro perdeu no mercado para depois tentar recuperar. Gente, isso não existe, você vai acabar ficando louco. Por quê? O mercado já levou aquele dinheiro já foi. Amanhã é um novo dia, amanhã é um novo valor que você vai estar gerenciando. Teve um mês negativo? Então, o próximo mês é um novo valor para você gerenciar. Então, esquece essa ideia de tentar recuperar a perda. Muita gente quebra fazendo isso e depois sai machucado no mercado. E são pessoas com grande potencial de se tornarem consistentes, só que por algum motivo elas desistem no meio do processo, justamente por tentar recuperar a perda e acabar perdendo mais e mais e mais, e você acaba ficando naquela espiral infinita de perdas e frustração e acaba desistindo. Então, seja o trader que vai começar do jeito certo no mercado, tá? Com planejamento, com gerenciamento de risco e com foco na sua estratégia principal. Espero que tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau!